por presente, ouvintes. Eu vou começar falando aqui, mais uma vez, e não é, como se diz, reprise não, mas parece que é. A questão do transporte. Os cooperados, agora completou 4 meses sem pagamento. E agora estão revoltados porque nem atendidos mais eles são pela Minas Brasil. Hoje, as escolas do Salto, senhores vereadores, não tiveram aula, vocês estão sabendo disso? Hoje, no Salto, não teve aula, porque não teve o transporte para levar os professores ao Salto, por falta de pagamento. Não é? Como diz aqui o Sandro, é improbidade. Não ter aula, hoje a escola não teve aula porque não teve transporte para levar os professores. É brincadeira isso, gente. O que é que esse governo está fazendo com o recurso de Ouro Preto? Tem cidades aí com a mesma população nossa, com praticamente a metade da arrecadação. Cataguases é um exemplo disso, uma população de 75 mil habitantes, praticamente a mesma população nossa, e a arrecadação lá é de 170 milhões esse ano. A nossa, nós aprovamos um orçamento de 325 milhões. Então hoje, Salto não teve aula porque faltou os professores, porque não teve o transporte. Estão dizendo que amanhã vai ser Santa Rita, os vereadores de Santa Rita aqui. Dizem que amanhã não vai ter aula também não, por falta de transporte. Isso pode se espalhar por todo Ouro Preto, porque 4 meses sem pagamento. É vergonhoso. Há pouco tempo foram iludidos, falaram que ia pagar todos atrasados. Teve uma movimentação aí de alguns cooperados que estavam se unindo para fazer uma paralisação geral, foram iludidos, foram enganados, dizendo que iriam pagar todos atrasados. E não pagou-se nada. Continua aí 4 meses sem pagamento. Vergonhoso. Vereador Luiz, concordo com muita coisa que o senhor falou, mas se nós formos olhar que hoje Ouro Preto não tem que ter projeto, vereador, da agora para frente, nós nunca vamos resolver o problema de Ouro Preto. Porque um dos grandes problemas de Ouro Preto hoje é o quê? É justamente as obras, construções irregulares, sem projetos. Esse é o grande problema de Ouro Preto. Se nós não pararmos isso agora, de imediato, nunca que vai resolver. Nunca que vai resolver. Sexta-feira retrasada, se não me parece, saiu no Globo Repórter sobre a estrada, uma matéria sobre a matéria da Estrada Real. Apareceu várias cidades, inclusive Ouro Preto. E o que aconteceu? Só falou o quê? Só coisa ruim de Ouro Preto, infelizmente. É o crescimento desordenado de Ouro Preto, as nossas obras aí se perdendo, por incrível que pareça ainda, logo depois da matéria, na semana seguinte nós tivemos o acidente lá na Igreja do Pilar, porque o nosso patrimônio está aí se perdendo, infelizmente. Então, hoje, eu sempre coloquei isso aqui, o grande problema de Ouro Preto é a falta de uma política pública de um crescimento desordenado que nós temos hoje. Sempre coloquei aqui, não dá para entender que Ouro Preto hoje não tenha, por exemplo, uma secretaria de urbanismo e projetos. As nossas cidades vizinhas aí todas têm. Exemplo, Itabirito. O cidadão em Itabirito, vereador, ele não constrói se ele não tiver uma planta aprovada pela prefeitura. E aquele cidadão que é carente, se ele não tem condições, a prefeitura entrega para ele um projeto básico dentro de, no máximo, 3 meses. E é isso que nós temos que ter em Ouro Preto. Infelizmente, nós não temos. Foi falado aqui da rua Tomé Afonso. Qual foi a justificativa da empresa?
Falta de projeto. Aí, o erro foi do projeto, realmente? Não é? Teve projeto? Então, hoje, o que nós temos priorizar no município de Ouro Preto é isso. Tanto o cidadão que vai construir, a prefeitura, aquele que não tem condições de pagar um engenheiro, a prefeitura tem que ofertar esse serviço. E todas as obras feitas com dinheiro público tem que ter o projeto, para justamente não acontecer essas farras que estão acontecendo. Cadê o projeto de Amarantina? Nós estivemos lá, por várias vezes. Apresentaram o projeto para nós? Não. Uma obra já com nem 2 anos praticamente, já apresentou projeto, já apresentou problema. Por quê? Falta de projeto. Bairro Taquaral, alguém viu algum projeto do bairro Taquaral? Está lá parado, perdido. Alguém viu o projeto do caminho da fábrica? Alguém viu o projeto lá de Santa Rita? E o que aconteceu com essas obras? Estão todas paralisadas. Com certeza, um dos grandes problemas, falta de projeto. Então, se nós formos falar, mas para trás não tem, 60%, 50%, 40% não tem. Infelizmente não tem. Se tivesse grandes problemas aí, nós teríamos evitado. Dinheiro aí, quantas obras já foram feitas de governos passados aí e que se perderam? E o maior problema é o quê? Projeto. Tem que ter primeiro o projeto, depois o quê? O cumprimento do projeto. Mas a base de uma construção é um projeto. E isso nós não podemos abrir mão. Porque senão, o prejuízo é maior. É que eu sempre falo aqui hoje. Hoje você pode trazer R$1 bilhão em Ouro Preto, resolver o problema de infraestrutura todinho. Mas se você não parar esse crescimento desordenado que está aí, dentro de pouco tempo está tudo de volta. E agora, está aí. Nós já tivemos o levantamento do IGEL, onde apontou 190 pontos de alto risco, sendo que 42 pontos de risco eminente, e a gente não se viu nada. O que está se fazendo na Getúlio Vargas, a gente sabe que é apenas um paliativo, apenas uma correção, pelo menos é o que nós sabemos até agora, apenas uma correção do calçamento. E o problema é muito maior. O problema é muito maior, a gente sabe disso, não é? Então a gente, e eu não consigo entender a cidade que nós somos hoje, Ouro Preto, uma cidade de patrimônio mundial, e não seguir essa lei aí de ocupação, principalmente. Semana que vem, nós vamos em Amarantina, a reunião lá em Amarantina, vocês vão ver lá um crescimento desordenado. Infelizmente, como acontece em Cachoeira, acontece para todo Ouro Preto, nos bairros aqui de Ouro Preto. E até quando isso vai? E isso, próximo prefeito de Ouro Preto, porque esse eu não acredito em mais nada dele, principalmente quando se fala em organização, você não vê planejamento de nada neste governo. Neste governo eu não acredito mais em nada. Mas o próximo prefeito de Ouro Preto terá que ter essa responsabilidade, com o crescimento desordenado de Ouro Preto, com essas obras sem projetos. Então é isso que a gente queria colocar aqui, lamentar aí, mais uma vez, essa indignação dos cooperados, que são desrespeitados pelo atual governo, com essa empresa que ganha aí uma fortuna, em torno de 30% que essa empresa ganha. Isso é o que a gente sabe. Isso é o que a gente sabe, porque infelizmente nós não temos informações todas, Por exemplo, quem são todos os cooperados, quais são os valores que estão recebendo. Infelizmente nós não sabemos disso ainda. Então uma empresa que ganha no mínimo 30%, será que ela não poderia estar arcando com esses pagamentos da Minas dos cooperados? Porque essa empresa até agora já ganhou em torno de 18 milhões, até agora. Em torno de 18 milhões. Já recebeu praticamente 70, Quase 70 milhões. Então aí vai dar de 18 a 20 milhões, mais ou menos. 21 milhões. E ficam aí os cooperados mendigando,
cooperados aí nos ligam todo santo dia, né? Alguns aí banco batendo na sua porta ali, né? Ameaçando que vai prender carros, alguns entregando, inclusive. Então é lamentável ver Ouro Preto passar por essa situação. Mariana mudou a cooperativa. Primeiro reduziu de 30% para 19%, né? E agora mudou a cooperativa lá. Tiraram a Minas Brasil. Quiseram saber de Minas Brasil lá não. Mas aqui, a gente está aguardando aí, né? O que a Justiça vai falar sobre essas empresas, que volta a falar aqui, né? São empresas que estão aí apenas levando o povo do dinheiro, né? O dinheiro dos impostos do povo de Ouro Preto. Então, presidente, agradeço, né? Fica aí mais uma vez a nossa indignação com essa empresa Minas Brasil, que desrespeita os cooperados. E lembrando, né, que a maioria desses cooperados que aí estão, né, estiveram ao lado do prefeito Zé Leandro. A grande maioria. Então mostra que o prefeito Zé Leandro não respeita nem os seus aliados. Muito obrigado.